confiscando as reservas marítimas de gás natural da Palestina por Michel Chossudovsky. Introdução. Israel lançou uma invasão 7 de outubro de 2023 na faixa de Gaza, conforme descrito por Facility Arbuthnot, com visão há 10 anos em um artigo de 30 de dezembro de 2013. Israel está prestes a se tornar um grande exportador de gás e algum petróleo, se tudo correr conforme planejado. No contexto atual, a opção de Israel tudo segue conforme planeado consiste em contornar a Palestina e limpar Gaza do mapa, bem como confiscar todas as reservas marítimas de gás offshore de Gaza no valor de milhares de milhões de dólares. O objetivo final não é apenas excluir os palestinianos da sua terra natal, mas consiste em confiscar as reservas multimilionárias de gás natural offshore de Gaza, nomeadamente as pertencentes ao Grupo BG em 1999, bem como as descobertas do Levante em 2013. Atualizar Memorando Secreto da Inteligência de Israel. O memorando oficial, entre aspas, secreto, da autoria do Ministério da Inteligência de Israel, recomenda a transferência forçada e permanente dos 2,2 milhões de residentes palestinianos da faixa de Gaza para a Península do Sinai, no Egito, nomeadamente para um campo de refugiados em território egípcio. Há indícios de negociações entre Israel e Egito, bem como de consultas com os Estados Unidos. O documento de 10 páginas, datado de 13 de outubro de 2023, traz o logotipo do Ministério da Inteligência. Avalia 3 opções relativamente ao futuro dos palestinianos na faixa de Gaza. Recomenda uma transferência total da população como a sua linha de ação preferida. O documento, cuja autenticidade foi confirmada pelo Ministério, foi traduzido na íntegra para o inglês. Aqui no telefone, mais 972. Análise de Felicity Arbuthnot, de 2013. O campo de gás natural gigante Leviatã, no Mediterrâneo Oriental, descoberto em dezembro de 2010, amplamente descrito pelos governos e pela mídia como ao largo da costa de Israel, entre aspas. Estas reservas do Levante devem ser distinguidas daquelas descobertas em Gaza em 1999 pela British Gas, que pertence à Palestina. A análise de Felicity Arbuthnot confirma, no entanto, que parte dos campos de gás Leviatã se encontram nas águas territoriais de Gaza. Embora Israel os reivindique como seu próprio tesouro, apenas uma fração da riqueza no mar reside no Bailiwick de Israel sob a forma de mapas. Muito ainda está inexplorado, mas atualmente Gaza, da Palestina e a Cisjordânia, entre elas, mostram as maiores descobertas. Avançando para outubro de 2023, a declaração de guerra de Netanyahu em outubro de 2023 contra 2,3 milhões de pessoas da faixa de Gaza é uma continuação da sua invasão de Gaza em 2008 e 2009 sobre a Operação Chumbo Fundido. O objetivo subjacente é a ocupação militar total de Gaza pelas forças israelenses e a expulsão dos palestinianos de sua terra natal. Devo, no entanto, mencionar que existem poderosos interesses financeiros que poderão beneficiar no empreendimento criminoso de Israel. O objetivo final não é apenas excluir os palestinianos da sua terra natal, mas consiste em confiscar as reservas multimilionárias de gás natural offshore de Gaza, nomeadamente pertencentes ao Grupo BG, em 1999. Conversações bilaterais secretas Egito-Israel. Em 2021 e 2022, o Egito e Israel estiveram envolvidos em conversações bilaterais secretas, entre aspas, sobre a extração de gás natural ao largo da costa da faixa de Gaza. O Egito conseguiu persuadir Israel a começar a extrair gás natural ao largo da costa da faixa de Gaza, após vários meses de conversações bilaterais secretas. Este desenvolvimento surge após anos de objeções israelitas à extração de gás natural ao largo da costa de Gaza. Por supostas razões de segurança, a British Gas BG Group também tem negociado com o governo de Tel Aviv. O que é significativo é que o braço civil do governo do Hamas em Gaza foi contornado no que diz respeito aos direitos de exploração e desenvolvimento dos campos de gás. O campo, que fica a cerca de 30 km, 19 milhas a oeste da costa de Gaza, foi descoberto em 2000 pela British Gas, atualmente BG Group. E estima-se que contenha mais de 1 bilhão de pés cúbicos de gás natural. Um funcionário do serviço da inteligência egípcio disse ao monitor, sob condição de anonimato,
Uma delegação econômica e de segurança egípcia discutiu com o lado israelita durante vários meses a questão de permitir a extração de gás natural ao largo da costa de Gaza. Ao Monitor, 22 de outubro de 2022, um memorando de entendimento foi assinado entre o Egito e Israel, que teve o carinho da autoridade palestiniana. O responsável egípcio explicou que Israel exigia o início de medidas práticas para extrair gás dos campos de Gaza no início de 2024 para garantir a sua própria segurança. Ao Monitor, 22 de outubro de 2022, cronograma de Netanyahu, antes do início de 2024. O cronograma resulta destas conversações secretas, entre aspas, bilaterais entre Israel e Egito, ou seja, o confisco das reservas marítimas de gás da Palestina o início de 2024. Avaliação das Nações Unidas. Um importante relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento de 2019 descreve a situação da Palestina da seguinte forma. Geólogos e economistas de recursos naturais confirmaram que o território palestiniano ocupado se encontra acima de reservatórios consideráveis de petróleo e gás natural. Na área C, na Cisjordânia, ocupada e na costa mediterrânea ao largo da faixa de Gaza. No entanto, a ocupação continua a impedir os palestinianos de desenvolver os seus campos energéticos de modo a explorarem e beneficiarem-se de tais ativos. Como tal, foram negados ao povo palestiniano os benefícios da utilização deste recurso natural para financiar o desenvolvimento socioeconômico e satisfazer as suas necessidades energéticas. As perdas acumuladas são estimadas em bilhões de dólares. Quanto mais tempo Israel impedir os palestinianos de explorarem as suas próprias reservas de petróleo e de gás natural, maiores serão os custos de oportunidade, maiores serão os custos totais da ocupação suportados pelos palestinianos. Esse estudo identifica e avalia as reservas palestinianas de petróleo e gás natural existentes e potenciais que poderiam ser exploradas em benefício do povo palestino. Israel está impedindo de explorar ou explorando sem o devido respeito pelo direito internacional. Agosto de 2019. CEPAD, ONU. Nas palavras de Netanyahu, que está registrado por apoiar e financiar uma facção dentro do Hamas. Qualquer pessoa que queira impedir o estabelecimento de um Estado palestiniano tende a apoiar o reforço do Hamas e a transferência do dinheiro para o Hamas. Isso faz parte da nossa estratégia, isolar os palestinos em Gaza e os palestinianos na Cisjordânia. Benjamin Netanyahu, declaração numa reunião de março de 2019 dos membros do Knesset, do seu partido Likud, Haaretz, 9 de outubro de 2023. O Hamas foi tratado como um parceiro em detrimento da autoridade palestiniana para impedir que abra malas contendo milhões de dólares do Catar através das passagens de Gaza. Times of Israel, 8 de outubro de 2023. Crimes contra a humanidade indescritíveis cometidos pelo governo de Netanyahu contra o povo da Palestina. Crimes também cometidos contra o povo de Israel, que é vítima do ataque de bandeira falsa do Hamas, cuidadosamente arquitetado pelo Mossad e as Forças Armadas israelenses. Existem divisões profundas dentro do Hamas. A nossa análise de falsa bandeira refere-se a uma facção da inteligência militar dentro do Hamas, que coopera com a inteligência israelita e norte-americana. A luta Gaza-Israel é uma bandeira falsa? Pergunta. Eles deixaram isso acontecer? Pergunta. O seu objetivo é varrer Gaza do mapa? Pergunta por Felipe Giraldi e professor Michel Chuzodowski, 20 de outubro de 2023. Michel Chuzodowski, pesquisa global, 21 de outubro de 2023. Abaixo está o artigo de 2003 de Felicity Arbuthnot. Gás e óleo de Israel e problemas do Levante, por Felicity Arbuthnot, pesquisa global, 13 de dezembro de 2013. Israel deverá tornar-se um grande exportador de gás e algum petróleo, se tudo correr conforme planeado. O gigantesco campo de gás natural Leviatã, no Mediterrâneo Oriental, descoberto em dezembro de 2010, é amplamente descrito como ao largo da costa de Israel, entre aspas. Na época, o campo de gás era o campo mais proeminente alguma vez encontrado na área subexplorada da Bacia do Levante, que cobre cerca de 83 mil quilômetros quadrados da região oriental do Mediterrâneo. Juntamente com o campo Tamar, no mesmo local, descoberto em 2009, as perspectivas são de uma bonança energética para Israel, para o Noble Energy, com sede em Houston, Texas, e para os parceiros Delek Drilling, Avner Oil Exploration e Hachon Oil Exploration. Também envolvida está a Woodside Petroleum,
com sede em Perth, na Austrália, que assinou um memorando de entendimento para uma participação de 30% do projeto em negociações que foram descritas como para cima e para baixo. Atualmente especula-se que a UD-CID poderá desistir do acordo, uma vez que os planos originais para refrigerar o gás para exportação foram prosseguindo quando as relações entre Israel e a Turquia estavam tensas. Isso mudou mais recentemente, o que abriu a porta para o gás ser canalizado para a Turquia. Os despojos do campo Leviatã já se expandiram de cerca de 16,7 bilhões de pés cúbicos de gás para 19 bilhões e continuam a aumentar. Descobrimos quase 40 TCF de gás e temos cerca de 19 TCF desse gás que estão disponíveis para exportação para mercados regionais e extra-regionais. Prevemos que a exportação atingirá 2 mil milhões de pés cúbicos por dia em capacidade na próxima década. E continuamos a explorar, afirmou o vice-presidente da Noble, Kate Elliott. Também se estima que existe possivelmente 600 milhões de barris de petróleo, de acordo com a Michelle Economist, de EnergyTribune.com. Energia do Mediterrâneo Oriental, o próximo grande jogo. Contudo, mesmo estas estimativas podem revelar-se modestas em seu avaliação dos recursos não descobertos de petróleo e gás da província da Bacia do Levante Mediterrâneo Oriental. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, do Departamento do Interior dos Estados Unidos, escreveu em 2010. Estimamos uma média de 1,7 mil milhões de barris de petróleo recuperável e uma média de 122 bilhões de pés cúbicos de gás recuperável nesta província, utilizando uma metodologia de avaliação baseada na geologia. No entanto, a UD-CID Petroleum também poderá hesitar em envolver-se em nova disputa, uma vez que já está envolvida com o governo australiano numa disputa prolongada em Timor-Leste, relativa à bonança de energia e minerais sobre o mar de Timor, que até levou o Timor-Leste a acusar a Austrália de incomodar funcionários timorenses durante as negociações sobre o acordo. Contudo, o conflito de UD-CID em Timor-Leste pode muito bem ser insignificante face ao que poderá surgir nos campos de Leviatã e Tamar. A área não é à toa chamada de Bacia do Levante. Embora Israel reivindique com o seu próprio tesouro, apenas uma fração de riqueza no mar reside em Bailiwick de Israel, como mostram claramente os mapas. Muito ainda está inexplorado, mas atualmente a faixa de Gaza da Palestina e a Cisjordânia apresentam as maiores descobertas, com qualquer coisa encontrada no Líbano e nas águas territoriais da Síria, que certamente envolverá reivindicações de ambos os países. No movimento preventivo, no dia de Natal, a Síria anunciou um acordo com a Rússia para explorar 2.190 quilômetros, 850 milhas quadradas de petróleo e gás ao largo de sua costa mediterrânea, a ser financiada pela Rússia. Deverá o petróleo e gás ser descoberto em quantidades comerciais. Moscou recuperará os custos de exploração. O Ministério do Petróleo da Síria, o ministro do Petróleo da Síria, Ali Abbas, disse durante a cerimônia de assinatura que o contrato cobre 25 anos ao longo de várias fases. A Síria, cada vez mais prejudicada por sanções internacionais, e a produção de petróleo cai em 90% desde que a agitação, em grande parte fermentada no Ocidente, começou em março de 2011. A produção de gás caiu quase para a metade, de 30 milhões de metros cúbicos por dia para 16,7 metros cúbicos diário. O acordo teria resultado de meses de longas negociações entre os dois países. A Rússia, como um dos principais apoiantes do governo sírio, parece destinado a tornar-se também um ator importante na riqueza energética da Bacia do Levante. O Líbano contesta o mapa de Israel da fronteira marítima Israel-Líbano, apresentando o seu próprio mapa e reedificações à ONU em 2010. Israel afirma que o Líbano está em processo de concessão de licença de exploração de petróleo e gás, no que Israel reivindica como a sua zona econômica exclusiva, que os Estados Unidos, disfarçados de vice-presidente John Biden como mediador honesto, negociador de paz em exercício na disputa da fronteira marítima. Seria ridículo se não fosse possível que Israel voltasse a atacar o seu vizinho. Numa visita a Israel em março de 2010, Biden anunciou: não há absolutamente nenhum espaço entre os Estados Unidos e Israel quando se trata de segurança de Israel, nenhum mesmo. Anunciando também ao chegar a Israel: é bom estar em casa. Dadas as décadas de intermediação de paz, entre aspas, dos Estados Unidos entre Israel e a Palestina, este já é um caminho de armadilhas, unilateralismo e duplicidade bem percorrida. Há problemas pela frente. E na demonologia, Leviatã dos 7 princípios do inferno.
Agenda do muito dinheiro confiscando as reservas marítimas de gás natural da Palestina. Entrevista de Michel Chossudovsky.